Olá, meus alunos queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Dani, estou aqui representando a Organização Educacional Cristo para trazer uma super aula para você com o tema Dinâmica Populacional. Isso mesmo, você vai conseguir visualizar esse conteúdo no seu material didático, na página 411, certo? Então, você pode aí já folhear o seu material didático, colocar no tema principal da nossa aula de hoje e começar a sugar conhecimento a partir dessa videoaula preparada especialmente para você. E hoje a gente vai falar sobre essa dinâmica populacional, como ela se dá. Na página 412, também vocês vão verificar aí um outro tema que traz dinâmica populacional, mais especificamente na União Europeia, onde vocês vão ter aí uma visualização de um mapa, né, trazendo aí a população absoluta da União Europeia, como ela está distribuída. Seguindo adiante, vamos ver também alguns conceitos importantes relacionados, claro, à dinâmica populacional, como, por exemplo, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, expectativa de vida, crescimento vegetativo, e mais que isso, a gente vai poder visualizar também no livro de vocês aqui, como anda aí a proporção, né, de crescimento, de oscilação aí das faixas etárias de acordo com as nossas pirâmides etárias. Então, nós temos aqui algumas visualizações dessas pirâmides de 2002 a 2017, e aqui uma estimativa de como essa pirâmide vai estar, né? Por exemplo, de 2017 a 2080. Essas pirâmides aqui, portanto, estão relacionadas à União Europeia, certo? E essa configuração vocês também conseguem visualizar no livro de vocês, ok? Temos alguns textos aqui importantes a serem lidos e discutidos em sala de aula, mas a gente vai entrar aqui para o nosso tema principal, que são as dinâmicas populacionais no mundo. E aí, meus amores, o que trata para vocês? O que remete a vocês o termo dinâmica populacional? Bom, de cara a gente já logo lembra, né, de duas vertentes, ou melhor, de dois aspectos importantes aqui a serem estudados em relação às dinâmicas populacionais no mundo, que é o caso do envelhecimento populacional e também dos movimentos migratórios que acabam acontecendo bastante dentro dessa dinâmica que acontece aí da população em todo o mundo. E a partir desses dois aspectos, a gente vai desenrolando aqui o nosso tema da aula de hoje, certo? Aí vocês podem visualizar, né, o nosso planisfério aqui, nosso mapa visto aí de fora, a partir de uma imagem de satélite. Então, o nosso primeiro tópico aí é sobre crescimento populacional, onde a gente entende que a população não está igualmente distribuída no globo, como mostra a imagem do satélite do slide anterior. Nós temos uma população aí que tem uma distribuição diferente em cada região. Então, até o século XVII, a população mundial era de aproximadamente 250 milhões de pessoas, isso mesmo. E até o final desse mesmo século, a população mundial já era aproximadamente 500 milhões de pessoas, ou seja, o dobro do início ali do século XVII, né? E aí, em 2011, por exemplo, a população já teria chegado aí a 7 bilhões de pessoas. Hoje, na atualidade, esse número já está um pouco mais elevado por conta desse crescimento que continua acontecendo, e aí essa população se tornou cada vez mais numerosa. Por conta de desenvolvimentos, obviamente, dessas técnicas de sobrevivência do homem, né, a ação do homem dentro do espaço geográfico, revolucionando, trazendo aí à tona a própria Revolução Industrial. Então, aconteceu esse aumento da capacidade de superar essas limitações naturais e sociais. Esse ritmo de crescimento ele continuou acelerado. A Revolução Industrial traz aí o surgimento das cidades, uma cidade mais urbanizada, mais tecnológica, o que favorece aí esse crescimento da população cada vez mais, certo? Então, ainda falando sobre a Revolução Industrial e as suas descobertas na área da saúde, aconteceram aí o surgimento das civilizações industriais europeias, surgimento das primeiras fábricas e núcleos urbanos, o intenso processo de migração do campo para a cidade, que a gente entende também como êxodo rural, e mais que isso, essa relação entre o campo e a cidade se torna importante por conta aí dos avanços das tecnologias e, consequentemente, o aumento do ritmo desse crescimento populacional. Houve aí essa relação de interdependência entre o campo e a cidade, é como se fosse uma relação essencial, né, para a própria revolução
industrial, o surgimento de novos núcleos urbanos em razão aí das atividades industriais, como serviços e comércios também, e novos postos de trabalho atraindo pessoas do campo para a cidade. Além, claro, obviamente, nessa relação aí também traz o desenvolvimento dos transportes e expansão do mercado consumidor. Então, aqui a gente já começa a perceber, né, como essa relação dessas migrações do campo para a cidade, elas fazem total diferença dentro dessa dinâmica populacional, certo? Nós vemos aí duas imagens, uma trazendo já um exemplo da modernização da agricultura, substituindo já o trabalho humano, e a segunda imagem, como que o desenvolvimento dos transportes possibilitou aí a expansão do mercado consumidor com a exportação dos produtos. Bom, falando de dinâmica populacional, a gente não poderia também deixar de trazer aqui o tema distribuição populacional. É importante que a gente consiga, né, visualizar aí no nosso planisfério como se dá essa distribuição populacional. Então, o mapa aí ele apresenta a distribuição da população no mundo e é possível notar que existem áreas mais povoadas e outras menos povoadas. E isso se deve, meus amores, à combinação de fatores históricos e naturais. Então, aqui no mapa, se a gente visualizar de pertinho aqui, essa legenda da nossa densidade demográfica, lembrando que esse mapa aqui é um mapa que foi registrado em 2009, tá bom? E até então, essa população que você verifica aqui na cor mais escura, nessas regiões, nós tínhamos aqui uma densidade demográfica de 200 mil habitantes por quilômetros quadrados, tá? E quanto mais for clareando as cores aqui do nosso mapa, a gente diminui essa população, diminui essa densidade demográfica por quilômetro quadrado. Seguindo adiante, a gente conseguiu visualizar aí no nosso mapa como se dá essa distribuição. Por que não falar, então, agora desse conceito que, com certeza, você já ouviu falar dentro da geografia, que é densidade demográfica. E quando a gente fala de densidade demográfica, a gente traz aqui à tona dois conceitos importantes e que não devem ser esquecidos jamais, que são os conceitos de população absoluta e população relativa. Sendo que toda vez que você ouvir falar de população absoluta, você vai lembrar do número total de habitantes de um determinado lugar, como país, estado ou município, que pode ser muito ou pouco populoso, tá bom? E quando você ouvir falar de população relativa, nós estamos ali nos referindo ao número de habitantes em relação à área de algum lugar em quilômetros quadrados. Isso vai se caracterizar aí como muito ou pouco povoado. Então, uma coisa que eu tenho que colocar aqui em evidência para você nesse momento é que nem toda região que é considerada populosa, muito populosa, ela também necessariamente ela tem que ser muito povoada, tá bom? São conceitos diferentes, distintos e que vocês não devem confundir, tá? A população relativa, ela está mais ligada à distribuição desses habitantes em relação à área de algum lugar por quilômetros quadrados. E aí esse povoamento, existem regiões que são mais povoadas e outras não. Essa distribuição, ela é diferente, ok? E quando se tratar de população absoluta, a gente enxerga aí como um total de habitantes de um determinado lugar. De modo geral, o número total desses habitantes, ok? Seguindo o nosso estudo, demografia, nós temos que entender que é a ciência que estuda a população baseando-se em fatores econômicos e sociais. E a partir da demografia, a gente também vai conhecer alguns indicadores demográficos importantíssimos, que é o caso aí das taxas de natalidade, fertilidade, mortalidade, migração. A partir desses fatores aí, a gente consegue visualizar de modo geral como se dá toda essa densidade demográfica de uma região, de uma localidade, de uma área, certo? Ainda sobre distribuição da população, o que, é que nós podemos trazer aqui para vocês? A população ela não está distribuída igualmente pelo globo, como a gente viu desde o início da nossa aula. E isso, meus amores, vai decorrer de alguns fatores naturais e históricos também. Então, as áreas mais densamente povoadas, elas vão possuir baixas latitudes, né? Áreas litorâneas, um histórico de ocupação grande, né? Como exemplo aí a leste dos Estados Unidos, sudeste da Ásia, no litoral brasileiro. Então, essas localizações aí, elas com certeza vão ser mais densamente povoadas. Agora, quando se tratar de uma localização com uma altitude elevada, né? Geralmente, essas localizações, elas vão possuir uma densidade demográfica baixa, ok? Falando aí sobre um dos conceitos importantes
do nosso tema da aula de hoje, que são as dinâmicas populacionais. Trazemos aqui os fluxos migratórios, que aumentaram principalmente após a intensificação dos processos de industrialização e urbanização ocorridos entre os séculos XIX e XX, por causa também da Revolução Industrial, certo? O desenvolvimento das técnicas e da ciência possibilitaram aí desenvolver meios de sobrevivência em áreas antes inabitáveis. Então, essa distribuição populacional ela é diferenciada, mas, ao mesmo tempo, hoje nós conseguimos alcançar regiões que a gente nunca imaginava há um tempo atrás, né? Então, essa população acabou aí se deslocando até mesmo para essas áreas que eram pensadas antigamente inabitáveis, né? Tais mudanças aí, meus amores, se refletiram na condição social de parte da população mundial, já que as evoluções técnicas, elas concentraram-se em apenas alguns países. Nós temos aí, por dois exemplos, na primeira imagem, em alguns países, a população mais pobre fixa moradias, por exemplo, em lugares inimagináveis, como aí vocês podem visualizar. As casas de palafitas tomam conta aí das margens do rio, né, em Hong Kong. E aqui abaixo, a Holanda tem parte aí de suas terras abaixo do nível do mar, protegida por diques e barragens. Então, a tecnologia ela possibilitou aí a habitação de pessoas em localidades que nunca poderíamos imaginar que seriam habitadas. Tudo isso por conta desse desenvolvimento das técnicas e da ciência, aí, possibilitando esses meios de sobrevivência dos seres vivos, dos seres humanos. Vamos visualizar agora as cidades mais populosas do mundo. Trouxe para vocês a cidade de Madrid, que fica lá na Espanha, Londres, na Inglaterra, Tóquio, que fica ali no Japão, Nova Delhi, que fica na Índia, Nova York, Estados Unidos, São Paulo também, no Brasil, considerada aí uma cidade bastante populosa, Berlim, na Alemanha, lá na China também, trazendo aí para vocês o exemplo da cidade de Beijing, e também a cidade do México, que é utilizada bastante aí quando se refere às cidades mais populosas de todo o nosso mundo, ok? Pessoal, e claro, né, não poderíamos deixar de falar do nosso país, o nosso Brasilzão, que é considerado aí um país populoso, mas ao mesmo tempo um país pouco povoado. Lembra da diferença que eu falei para vocês? Temos que aprender a distinguir a diferença de populoso e de povoado. Nem sempre um país que é muito populoso, ele necessariamente vai ser muito povoado. No caso aqui do nosso Brasil, ele possui uma população concentrada nas áreas ali litorâneas, né? Por exemplo, a Amazônia tem baixa concentração populacional, por conta dos limites que nós temos ali, a urbanização da floresta, a agricultura modernizada, pecuária, a construção das usinas hidrelétricas e da BR-163 de Cuiabá, no Mato Grosso, Santarém, e a descontinuidade do povoamento, a floresta como limite natural. E por conta aí dessas características, nós possuímos um país que é bastante populoso, mas ao mesmo tempo é pouco povoado por causa dessa má distribuição aí de habitação nas suas regiões, ok? Falar um pouco sobre a mobilidade das populações. Nós temos o termo a imigração, que é esse movimento, né, de deslocamento da população. Ao longo do tempo, as populações elas se deslocaram em busca do ecúmeno, ou seja, em busca aí dessas áreas que são mais habitadas, ok? E os fatores que levaram aí a essa migração foi, com certeza, o fator econômico, por causa das melhores condições de vida, de trabalho, de ascensão social, políticos também, né, por causa da questão dos refugiados de guerra e perseguições políticas e religiosas, e, obviamente, naturais, que é o caso aí do clima, do relevo e da vegetação. E aí o termo ecúmeno, só para deixar bem claro para vocês aqui, significa aquela área com condições de permanência e sobrevivência do ser humano em oposição ao inabitável. Seguindo adiante aqui, trouxemos aqui alguns exemplos para vocês de imigrações que acabam acontecendo, migrações, tá? Ali na primeira imagem, imigrantes ilegais latino-americanos e asiáticos tentam também entrar nos Estados Unidos, dentro de caminhão, mas são flagrados aí pelos equipamentos de raio-x da polícia. Temos aqui na segunda imagem uma migração da República Democrática do Congo para Uganda. Na terceira imagem, esse aí é um muro dividindo os Estados Unidos e o México. Todos os dias, imigrantes ilegais tentam aí atravessar esse muro, né? E nessa última imagem, nós temos aí o protesto contra as leis que proíbem fornecer ajuda a imigrantes em Paris, no caso ali a França, né? A faixa diz aí o seguinte:
deixe-os viver aqui. Então, um protesto aí em busca dessa imigração que acaba acontecendo aí e é muito comum nos dias atuais. Meus amores, nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. A gente se encontra presencialmente para debater um pouco mais o conteúdo do nosso livro. Tem algumas coisas, principalmente no que se refere às nossas pirâmides etárias, para a gente visualizar em sala de aula. E lá a gente vai poder falar um pouco mais sobre essa parte aqui do nosso estudo das dinâmicas populacionais. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês já sabem onde me encontrar. É só entrar em contato comigo no nosso canal ali do Diário Escola, ou então, pessoalmente, nas nossas aulas presenciais. E um super beijo para vocês. Fiquem com Deus. A gente volta a se encontrar ou aqui pela telinha, ou então na nossa Escola Organização Educacional Cristo. Tchau, tchau.